Vamos de quarta divisão, chegou ao fim a primeira fase da competição. Vamos conferir como é que ficou a tabela, a que nos interessa até então, que é o grupo 3 da Série D, todo mundo com 14 jogos. O Souza, no último momento, uma vitória que já era esperada por todo mundo, vitória do Globo, que a gente mostra daqui a pouquinho, chegou aos 26 pontos. Nacional de Patos, o empate fora de casa foi a 24, passou em segundo. Então, Souza e Nacional, Paraíba aí, nas duas primeiras posições desse grupo 3. Potiguar de Mossoró, que empatou com o próprio Nacional, a gente fala daqui a pouquinho sobre esse jogo, ficou com 23 pontos, passou em terceiro. Já o Pacajus passou ali na última posição com 22 pontos. O Campinense, aquele empatezinho lá, fora de casa, aquela derrota dentro de casa, aquele pontinho, enfim. Como faz falta agora, né? Sempre aquele resultadozinho ali fora, aquele detalhe, e aí por detalhe, um pontinho apenas, o Campinense poderia estar aí brigando. Não passava, chegasse a 22, mas estava brigando ali, enfim, alguma outra situação na competição e infelizmente encerra a participação na temporada. Santa Cruz é outro, gigante Santa Cruz, lá de Pernambuco, torcida tricolor, está na mesma situação do Campinense, quer dizer, tem uma coisinha a mais, né, no Santa Cruz, daqui a pouco a gente fala o que é que tem de calendário para o tricolor pernambucano. E por fim, o Iguatu, que não tem nada a ver com isso, já estava fora da briga mesmo, e o Globo, que só veio a passeio nesse grupo 3 com 4 pontos apenas, uma vitória e menos 29 gols. Outra coisa não, mas saco de gols o Globo deve ter enchido bastante aí nessa competição. E o Dino fez a parte dele nesse último ato da primeira fase, né? Na primeira etapa, o Souza criou, mas não conseguiu converter as oportunidades. Já no segundo tempo, a história foi bem diferente, em um intervalo aí de apenas 15 minutos, o Souza balançou as redes por 4 vezes e goleou o time de Ceará Mirim e, além disso, garantiu a liderança do grupo 3, como a gente falou agorinha, né? Eliminado, o time potiguar se despediu da competição com a pior campanha desse grupo, enquanto o Dinossauro vai ao mata-mata. Já o Nacional de Patos, fora de casa, empatou com o Potiguar e os dois avançaram de mão dadas juntos aí para a segunda fase. A importância de um resultado positivo hoje aqui, frente a uma boa equipe, a equipe que mais cresceu dentro do grupo no segundo turno, né? Uma das que mais somou ponto. E jogava o seu jogo decisivo, né? O jogo da vida na competição. Jogamos de igual para igual, chance para as duas equipes, claras muito mais para nós, poderíamos ter saído vitoriosos, porém o resultado de empate nos deixa na segunda colocação, que é muito importante, para que a gente jogue o primeiro jogo na Piraca, contra uma grande equipe, uma equipe tradicionalíssima, camisa pesada, e a gente leva essa decisão para o nosso estádio, né? Sabíamos que esse é um jogo difícil, conseguimos a classificação, estamos segundo colocado, agora é partir para a próxima fase. Sabemos que foi um adversário difícil, mas sabemos da nossa força também. Agora é descansar, trabalhar bastante para buscar os nossos próximos objetivos, para chegar onde a gente almeja. Conseguimos um ponto importante aqui, um jogo muito duro, uma equipe muito qualificada e o principal que era a classificação. Nós já tínhamos conquistado, mas hoje já era um grande teste, visando esse primeiro mata-mata. Nosso primeiro jogo é fora, mas isso não significa que a gente não conta com o teu apoio, com a tua ajuda fora de campo. Colabore com o clube, faça que a gente chegue forte nessa fase final e no segundo jogo eu tenho certeza que é casa cheia. Vamos voltar de lá com um grande resultado em nome de Jesus. O goleiro já fez uma propaganda aí, convocando o torcedor para essa fase de mata-mata. Mas antes, o Campinense recebeu o Pacajus, esse último ato aí da Raposinha na Série D. É uma partida aí com 4 penalidades marcadas, 3 convertidas e muitos, mas muitos gols. A Raposa venceu o Pacajus por 3-2 e se despediu do torneio. Mesmo com a derrota, o time lá do Pacajus conseguiu essa classificação porque se aproveitou da derrota do Santa Cruz para o Iguatu. Marcaram para a equipe campinense Matheus Lagoa e Jefferson 2 vezes. Edson e Pio marcaram para o Pacajus. Pio, aquele mesmo volante, ex-Botafogo, passou aqui pelo nosso futebol na década passada. O clube cearense agora encara o Retrô na segunda fase. Quando a gente não consegue a classificação, é o processo do ano todo e muitas vezes até de mais tempos para trás. Então, assim, eu realmente só posso falar mais por esses 5 jogos. A Série D é uma competição difícil. Tivemos a perda de alguns jogadores, né? Mas aquelas 2 primeiras partidas ali que nós não conseguimos pontuar
foram fundamentais, assim como algumas partidas para trás também. A gente estava fazendo uma avaliação da equipe como um todo, da competição na Série D, e infelizmente, né, o Campinense ele foi a única equipe que perdeu 5 pontos para o Iguatu, né, nem o Globo perdeu. Então, assim, eu considero também fundamental esse momento, né, de 2 partidas contra o Iguatu. Se vencesse aqui, né, o jogo estaria numa situação diferente. Assim também como eu me coloco como culpado também do processo, porque nessas cinco partidas aí, se a gente tivesse conseguido também um empate nas 2 primeiras, talvez a história também seria diferente. Precisaria tirar um saldo, mas enfim, no jogo contra o Globo a gente poderia apertar um pouquinho mais para tentar fazer um gol. Então, assim, essa avaliação que eu faço em relação a essas 5 partidas. O jogo do Santa Cruz foi lá no Ceará contra esse Iguatu que o Diego falou agora há pouco aí, lá no estádio Morenão. O Otacílio marcou para a equipe cearense, aí o tricolor pernambucano perdeu por 1-0 e vai jogar a pré-Copa Nordeste e o Campeonato Pernambucano apenas em 2024. Mas a única chance, até uma chance ainda, para o Santa Cruz jogar a Série D do ano que vem. E isso precisa torcer para o Retrô, que passou em primeiro colocado no Grupo 4, conseguiu acesso à 3ª divisão. Porque após 448 jogos, 32 dos 64 clubes que iniciaram essa quarta divisão ficaram aí pelo caminho. E apenas 32 seguem ainda em busca do tão sonhado acesso à terceirona no próximo ano e, posteriormente, claro, o título da 4ª divisão nacional. A CBF ainda não divulgou as datas, horários e locais das partidas, mas nós já sabemos já quais são os confrontos, principalmente dos nossos times paraibanos. Vamos conferir aqui. Primeiro jogo. Quer dizer, o Nacional vai encarar o Asa, tá? Mas o primeiro jogo é fora de casa, contra o Asa, lá em Arapiraca, porque o Asa foi o 3º colocado do Grupo 4. Então o Nacional tem aí a benesse de jogar esse segundo tempo da partida em casa no José Cavalcante. Então Asa e Nacional, jogo aí de 2 grandes clubes do futebol do interior do Nordeste. Então promete muito aí, então a torcida do Nacional precisa realmente fazer sua parte, principalmente nesse jogo da volta. É claro, quem puder ir até Arapiraca, também curtir uma boa viagem e acompanhar o seu time, acho que vale demais. Vamos para o segundo confronto aqui? A segunda tela, é isso aí, ó, Falcon, lá de Sergipe. Falcon, que é uma equipe meio, podemos dizer, uma SAF, né? Uma SAF ainda relativamente com uns centavinhos a menos do que essas grandes SAFs que nós acompanhamos, principalmente na primeira divisão. Encara o Souza. Primeiro jogo lá em Sergipe, e o jogo da volta no Marizão. Então promete também mais um grande jogo aqui, grande partida aí. Mas acredito que sim, que esses times paraibanos conseguem sim passar de fase. Porque ó, o Falcon, o Souza enfrenta o Falcon. Se passar, ele encara Águia de Marabá, o ganhador do confronto entre Águia de Marabá e Atlético do Ceará. Tá? Águia de Marabá e Atlético do Ceará. Já o Nacional de Patos, passando pelo Asa, vamos torcer para que ele passe, ele encara o ganhador do confronto entre Princesa dos Solimões, lá longe, viagem longe, e o pior, né? O Ferroviário, que é o time aí a ser batido nessa Série D, não perdeu ainda na competição, time que passou com muita tranquilidade no seu grupo, ele que estava no grupo 2. Então, Nacional encara Ferroviário ou Princesa Solimões e o Souza pega o outro confronto, parte de cima da tabela, que é o Atlético do Ceará ou o Águia de Marabá.